Mariela, yo creo que Orlando debe estar mirando el tema de la grabación de la videoconferencia. Buenos días. Orlando, Solucionado el asunto de grabando. A partir de ese momento ya estamos record. Muy buenos perfecto. días. Iniciamos entonces. Ajá. Bueno, es un gusto para la Red Biolac, Procitrópicos y el ICA continuar uniendo esfuerzos que han venido resultando en interesantes trabajos y intercambios de conocimiento desde el 2016 al presente en la promoción de soluciones innovadoras para el tratamiento de residuos agrícolas orgánicos a partir de la tecnología de los biodigestores, valga decir la digestión anaeróbica, con la finalidad de contribuir con la mitigación de gases de efecto invernadero, el aprovechamiento energético y la creación de capacidades para la promoción de una adecuada interdependencia sustentable entre agua, energía y alimentos. Para el 2019 ha sido recibida llamada por parte de los interesados para brindar continuidad y consolidar acciones conjuntas ICA, Red Biolac, Procitrópicos, mediante la integración de esfuerzos para la realización del tercer ciclo 2019 de foros técnicos de gestión sustentable de residuos agrícolas orgánicos mediante la innovación tecnológica del biodigestor. Desde el IICA se plantea superar la antigua visión del sector agropecuario como generador de bienes primarios y ver la agricultura como la industria de la biomasa y el actor central de los nuevos tiempos en sociedades que aspiran a ser menos dependientes de los recursos fósiles. Al respecto, el Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del ICA plantea un par de lineamientos que podrán ser considerados durante el desarrollo de este tercer ciclo de foros técnicos. El primero, impulsar la visión, las políticas y las innovaciones que propicien el desarrollo basado en la bioeconomía. Y el segundo, impulsar el desarrollo productivo basado en cadenas productivas de la bioeconomía. La bioeconomía, entendida como el conjunto de sectores que usan recursos, procesos y/o inteligencia biológica para la producción de bienes y servicios, presenta un enfoque analítico de particular relevancia para establecer una iniciativa conjunta, IICA, Red Biolac, Procitrópicos, a partir de la cual sea posible habilitar un par de senderos tecnológicos. Uno de ellos consiste en el uso de la biomasa para producir bioenergía y procesos destinados a la sustitución de insumos industriales de combustibles fósiles. Y el segundo, el aumento de la cantidad y el valor de la producción como resultado del aprovechamiento de la biomasa residual y del desarrollo de vínculos de mercado para productos innovadores de base biológica. Tenemos como objetivo consolidar procesos colaborativos entre ICA, la Red Biolac, Procitrópicos, para la construcción y el intercambio de conocimientos, el relacionamiento con instituciones, organizaciones y empresas de excelencia científico-técnica en el uso de la biomasa y la gestión sustentable de los residuos agrícolas orgánicos. En esta fecha de hoy presente tenemos nuestro primer foro del 2019 bajo el título Tropicalización de la tecnología de biodigestor, modelo alemán, utilizando materiales alternativos. Me corresponde el honor de introducir al profesor Márcio Nogueira Andrade. Cuenta con un doctorado en Ingeniería Civil en el área hidráulica y saneamiento por la Escuela de Ingeniería de San Carlos de la Universidad de Sao Paulo, además de un postdoctorado en el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil del Núcleo de Ingeniería Sanitaria del Departamento de Hidráulica de Lisboa, Portugal, y en la Universidad de Cornell, Departamento de Ingeniería Biológica y Ambiental de Ithaca, Nueva York. Actualmente es investigador en el Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Federal de Santa Catarina y profesor del programa de maestría en Ingeniería Civil Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Contestado.
También es el coordinador técnico general del proyecto estratégico ANEL Electrosul, arreglo técnico y comercial para la generación de electricidad conectada a la red desde el biogás de estiércol porcino en el municipio de Itapiranga, Brasil. Bienvenido, don Marcio, bienvenido Yamil, quien es de Procitrópicos, y también Mariela, quien es nuestra coordinadora de la red Biodigestores. Bienvenidos todos los participantes en este ciclo de webinars. Les doy el pase un momentito a Yamil y Mariela antes de introducir a don Marcio. Muchas gracias, Orlando. Es un gusto cumprimentar a todos que están participando de esta primera videoconferencia, de este ciclo. Estamos en 2019 con la colaboración de Rede Biolac, ICA y Procitrópicos. Contamos por el momento con 42 personas, que es muy significativa, que están atendiendo a nuestra llamada, y estoy seguro, Orlando, Mariela y todos los amigos y amigas, que vamos a tener un ciclo bastante provechoso, y seguro que hoy, con la videoconferencia de Marcio, empezamos con mucha fuerza para este ciclo para 2019. Un abrazo a todos y pasamos a Mariela. Mariela. Muchas gracias, don Yamil, don Orlando y también a don Marcio, nuestro expositor del día de hoy. Muy buenos días a todos los participantes. Nos alegran todos estos saludos en el chat de diferentes rincones de Latinoamérica en nuestro tercer ciclo, como dijo don Orlando, de presentaciones en donde, como siempre, venimos tratando y haciendo todos los esfuerzos de divulgar y de difundir desarrollos tecnológicos, modelos de negocio y todos los tipos de temas relacionados a la digestión anaeróbica para el tratamiento de residuos orgánicos, que es nuestro objetivo desde la red Biolac. Mi nombre es Mariela Pino, como bien dijeron, yo soy coordinadora de la red, junto este año a un equipo coordinador, hemos incorporado 3 personas, venimos realizando muchas actividades en este sentido, así que también quiero aprovechar de contarles para que puedan planificar. Nuestro 11º encuentro este año va a realizarse en octubre en Cuba, junto a la organización Indio Atuey, quienes vienen desarrollando biodigestores domiciliarios y escala industrial con mucho éxito en Cuba hace muchas décadas. Ellos van a poder mostrarnos los desarrollos que tienen en el país. Vamos, como siempre, a organizar cursos introductorios de pequeña y de gran escala, como también giras técnicas. La convocatoria para el envío de trabajos para el Congreso y para la revista van a ser ahora, a partir de la próxima semana. Por lo tanto, animo a todos los que tengan trabajos que compartir, que quieran ir a intercambiar con otros miembros de la red y con los participantes, a que se sumen a la iniciativa y enviar estos trabajos. Bueno, no quiero quitar mucho tiempo de este webinar. Tenemos una presentación increíble hoy día, muy interesante, en donde don Marcio Nogueira nos va a dar una introducción de los desarrollos técnicos que él ha vivido a lo largo de su carrera profesional como ingeniero, y nos va a contar entonces cómo fue que llegó al desarrollo de lo que le llamamos acá la tropicalización de la tecnología de un reactor de modelo alemán. Va a ser una presentación un poquito más larga de lo habitual, pero realmente vale la pena porque es mucha información que él nos puede compartir y estoy segura que vamos a poder aprender todos mucho de ella. Una vez que él haya hecho la presentación, en donde les pido por favor que todos silencien sus micrófonos para que podamos escuchar bien su exposición y que esté bien grabada también la exposición para luego poder volver a revisarla. Que al final que guarden sus preguntas durante la presentación, que las puedan escribir en el chat, o si bien al final de la presentación nos da tiempo, ustedes pueden hacer sus preguntas en voz alta al participante. Dejo entonces a don Marcio Nogueira, le agradezco por su disponibilidad a compartir la información con nosotros. Muy gracias, y eu me sinto honrado pelo convite da Rede Biolac, do Procitrópicos e do ICA, né, a comissão organizadora,
e para mim é uma honra estar participando aqui, nós outros cambiando com os três lá apresentação. Peço perdão por meu portunhol ou português, eu não vou conseguir falar espanhol, mas eu tenho aqui uma assistência, qualquer dúvida nós poderíamos esclarecer as dúvidas. Então, essa apresentação, então nós vamos falar então sobre, como já foi falado, a tropicalização da tecnologia dos biodigestores modelo alemão, utilizando materiais alternativos. Inicialmente, gostaríamos de pontuar que o desenvolvimento sustentável, né? Tratamos de uma tecnologia que é um recurso, uma energia renovável, né? Os biodigestores pode servir, né? Tanto é uma tecnologia apropriada que contribui para o desenvolvimento sustentável e convertendo um passivo ambiental em um benefício, né? Convertendo um problema numa solução. Ou seja, nós temos os aspectos, né, ecológicos, sociais e econômicos envolvidos, né, nesta tecnologia que nos leva, então, a um ambiente sustentável, né, de parcimônia com os recursos naturais. E nós teríamos também que essa tecnologia, ao contrário de outras energias renováveis, ela nos permite que nós tenhamos envolvidos o aproveitamento de três principais temas para o desarrollo, né, que é a geração de energia renovável, a conservação ambiental e a produção de alimentos. Esta imagem representa bem este contexto, né, de sustentabilidade, de nós gerenciarmos os nossos resíduos. Neste contexto, falaremos um pouco agora, nessa introdução, sobre os modelos de biodigestores rurais, né? Os modelos de biodigestores rurais, os simplificados, sensíveis, né? Sensíveis, né? Esses biodigestores, inicialmente nós temos, então, o modelo indiano, que muitos de vocês já sabem como funciona, né? Que o objetivo maior é termos aqui o aproveitamento energético, né? Com uma pressão constante do gás. Tem este outro modelo, que é o modelo chinês, aqui no Brasil chamamos modelo chinês, né? De cúpula fixa, em que é variável a pressão. E nós temos, então, outros modelos, como esses de balão ou lagoa coberta, né? Esses biodigestores que são feitos com geomembranas, geossintéticos, e existem biodigestores que são de agitação, que você então consegue uma melhor performance, né? São reatores mais aprimorados. E geralmente esses pequenos biodigestores, que eu chamaria de primeira geração, esses em que o substrato ele não tem um sistema de agitação mecanizada, não tem, né, o contato entre micro-organismos e o alimento, né, e o substrato, né, se dá não de uma maneira não muito eficiente, né, eles só são apropriados para pequenos biodigestores, para pequenos sistemas. Já os sistemas maiores, eles requerem um cuidado maior. E nessa apresentação, nós vamos nos focar principalmente na questão dos materiais de construção, né, para fazer essa tropicalização dessa tecnologia alemã. Então, eu gostaria de pontuar inicialmente que eu considero, tá certo, que com câmaras de digestão até 50 metros cúbicos, nós consideramos pequenos biodigestores.
de 50 metros cúbicos até 250 ou 300, né, isso é um pouco, não é muito fechado, nós poderíamos trabalhar, então, com médios biodigestores. Acima disso, né, de 250 a 300 metros cúbicos, os materiais para a construção desses reatores e também a hidrodinâmica desses reatores já traz uma certa complicação, ou seja, esses são chamados os grandes biodigestores e que muitas vezes são no sistema de criação tecnificada, né, de animais confinados, geralmente está se passando para uma escala maior por questões econômicas e então há uma necessidade de fazermos biodigestores maiores. Aqui é uma cartilha que eu fiz com uns colegas, uns parceiros, que é sobre, contando um pouco mais da minha história em relação à construção de biodigestores. Nós fizemos uma cartilha, isso no Nordeste brasileiro, que era para construirmos pequenos biodigestores, né, para agricultura familiar, para pequenos criadores de animais, tal. E aí é apenas um exemplo de uma cartilha, né, tentando uma maneira de divulgar este material. Esses biodigestores nós divulgávamos, então, para fazermos eles de material, seria de ferro-cimento artesanal, né? Então, nós fizemos eles de ferro-cimento artesanal, esses biodigestores, fizemos em torno de 50 desses biodigestores aqui. Mas o ferro-cimento artesanal, é bom ressaltar que, em termos de corrosão, ele é melhor do que utilizarmos campânulas de acero, né? Mas o ferro-cimento ele não é impermeável aos gases. Por não ser impermeável ao gás, tem que haver uma proteção e uma impermeabilização. Mas aí algumas fotos desses sistemas construídos com ferro-cimento artesanal, que né, as pessoas podem elas mesmas construírem, né? É um material leve, versátil, né? Resistente, impermeável e pode ser utilizado para essa tecnologia. Aí são aplicações já em termos de aproveitamento energético desses biodigestores, né, mas eu não vou me detalhar muito. E aqui apenas o biodigestor chinês, né, que tem aquela dificuldade de fornecer a pressão ser variável, fornecer o biogás com uma pressão variável, né? Nós fizemos, então, depois, se alguém quiser alguns detalhes, também está nesse trabalho aqui, nessa referência, que é um regulador de pressão mecânico, né? Não tem nada elétrico aqui e tal, é mecânico e que serve então para regular a pressão desses biodigestores, modelo chinês, e funciona muito bem. Também não vou entrar muito em detalhes. Outros biodigestores aqui no Nordeste brasileiro, né? Como o biogestor de ferro-cimento, ele usa o quê? Uma malha de aço subdividida e distribuída, né? Uma argamassa rica de cimento, né? De 1:2 de cimento para água, de cimento e areia, 1:2 em volume. Agora, então, como leva aço na estrutura do ferro-cimento, ele torna-se um material um pouco mais caro. Então, aqui no Brasil está se fazendo então esses biodigestores, que é o biodigestor sertanejo no Nordeste brasileiro, que é esse biodigestor feito então com placas de argamassa. Argamassa. Então, cimento e areia, né? Então, esses biodigestores são feitos, né, para pequenas produções de dejetos, né, e pequenas produções de biogás, e eles são, então, construídos assim, artesanalmente também, né, e a câmara de gás é de fibra de vidro, e para dar uma pressão, né, o peso, então se coloca até, às vezes, uma pequena horta, uma pequena plantação em cima, colocando-se areia.
Isso aqui é como se faz cisternas, né, para aproveitamento de água de chuva aqui no Brasil, e foram feitas aqui um programa, né, social e de alcance bem largo aqui no Brasil, mas foram feitas em torno de mais de 1 milhão dessas cisternas, que são feitas de argamassa, e aqui é como se constrói, então, esse tipo de cisterna, e que está se fazendo esse tipo de biodigestor. Mas é uma tecnologia que não serve para um volume muito grande, né? Grandes biodigestores não dá para se fazer isso, que estruturalmente não é possível. Isso aqui são biodigestores feitos com caixas d'água, reservatórios, né, de fibra, né, que você pode fazer. Então, esses tipos de biogestores foram feitos, por exemplo, no projeto do Sei Biogás, lá em Ajuricaba, um condomínio agroenergético. Isso aqui é propagado pela rede Biolac, né, Jaime Martim, né, Herrero, as pessoas, esse projeto aqui já é com pequenos biodigestores, mas feitos modelo balão. É interessante por Balão Globo. Balão Globo. Balão Globo. Então, este tipo de biodigestor, de balão Globo, ele é interessante que ele é tubular, é plug flow, né, e a hidrodinâmica dele funciona a contento, funciona bem, né, para pequenos sistemas. Isto aqui é da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, né, e uma professora, um grupo trabalha, então, tentando utilizar esse mesmo modelo, né, que é utilizado na rede Biolac, mas um pouco melhorado, com um sistema de aquecimento, né, com proteção, né, e fazendo, então, esse biodigestor com a mesma hidrodinâmica, tal, desta maneira que vocês estão vendo aí. Agora, esses biodigestores, quando se tornam maiores, quando você vai construí-los maiores, mais grandes, estes biodigestores já começam a ter problemas, porque a geomembrana ela tem uma certa capacidade de resistência à tração. E também, quando começam a ficarem maiores esses biodigestores, nós temos um problema de hidrodinâmica desse reator. Ele cria espaços mortos, sedimentação, consequentemente curtos-circuitos, e que isso dificulta, né, a performance do reator, né? E tem um problema também estrutural, tem que ter escavação, né? Vocês veem aqui que esse biodigestor não tem nem cintas, né, de proteção como este aqui, né? Então, este modelo aqui de biodigestor, que aqui nós chamamos, então, biodigestores de lagoa coberta, né? Os primeiros trabalhos que se reportaram, o primeiro trabalho que se reportou cientificamente a este modelo de biodigestor foi na África do Sul, tá certo? Gunnarsson, né? Em 1957, né? Foi o primeiro trabalho que se reportou a ele, né? Mas a universidade, né, quer dizer, que estudou melhor isso os estudos sobre esse biodigestor foi na Universidade de Cornell, lá com o professor Jevel, né? William Jevel, lá da Universidade de Cornell. Então, tem uns trabalhos lá e eles utilizaram bastante esses biodigestores. Hoje não usam mais, né? Esses biodigestores estão obsoletos pela dificuldade de agitação, de sistema de aquecimento, né? Então, não está se usando mais esse modelo de biodigestor. Eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutoramento lá na Cornell e eles não estão mais optando por essa tecnologia de biodigestores. Eles são mais baratos, mas não é uma tecnologia apropriada. Desses biodigestores, nós fizemos aqui no Brasil
eu fiz esse projeto aqui, junto a parte, o engenheiro projetista, e foi um projeto realizado com movimentos sociais, com movimentos atingidos por barragens, e financiado pela Eletrosul, sistema Eletrobras, que é a concessionária, a empresa brasileira de energia. Então, nós fizemos esse modelo de biodigestores com sistema de agitação, com sistema de recirculação, mas esse biodigestor ele tem esses problemas. Nos primeiros anos ele funciona bem, mas depois logo você tem problemas de criação de espaços mortos e, consequentemente, curtos-circuitos. Além do mais, temos dificuldades também quando vamos fazer escavação desses biodigestores, né? Algumas vezes precisamos fazer rebaixamento do lençol freático, né? E isso traz algumas dificuldades, e também, às vezes, a ocorrência de pedras, né? Ou seja, né, você tem que ter, depende das condições locais do solo, né? Aí é um pouco falando sobre hidrodinâmica dos reatores, né? E que nós vemos que tem diversos modelos de sistemas de agitação para esses grandes biodigestores, né? E que podem ser axiais, pode ser radial, né? Pode ser por injeção de gás, né? E aí são os modelos de estímulo-resposta tal, desse tipo de biodigestor. Esses biodigestores, então, que são o modelo alemão, eles têm, então, sistemas de agitação interno, né? Eles podem ter também por sistema de agitação com injeção de gás para promover a agitação, e isso pode ser interessante para também, se houver aqui um sistema de biodesflorização em cima, né, você pode fazer diminuir a pressão parcial do H2S, por exemplo, que é inibidor da metanogênese, e pode ter um efeito sinergético de melhoria desse sistema, do reator, né? Isso aí, então, é o sistema de biodigestor, como geralmente funciona, que você tem a entrada de biomassa, vai para um tanque de recebimento, de homogeneização, é bombeado para o reator, né? Ali se produz, então, biogás, e você, então, pode utilizar esse biogás para diversas finalidades, como geração de energia, produção de biometano, né? E geração também de energia elétrica e térmica. Esses biodigestores, né, são modelos CSTR, né? Esse modelo, então, nós não consideramos que ele seja um modelo que alguns traduzem como reatores de mistura completa, né? Na realidade, é um reator agitado, essa agitação não é contínua, e também a alimentação é intermitente, não é bem contínua, né? Então, esse modelo de reator, ele permite trabalhar, como tem sistema de agitação, ao contrário dos biodigestores que nós... ao contrário dos substratos que nós trabalhamos, aqui no Brasil se usa bastante água no manejo das criações suínas. Então, no máximo, você chega a 3% de sólidos totais, né? E em torno de 60%, 70% de sólidos voláteis, né, em relação aos sólidos totais. Mas esse reator, esse modelo, ele permite trabalhar até com 14% do teor de sólidos totais. Então, é um reator de melhor qualidade do que, ou seja, isso permite que nós trabalhemos com a codigestão, né, introdução de outros materiais. Na Alemanha se utiliza bastante a utilização de culturas energéticas, cultura dedicada, né, maíz,
girassol, né, e outras culturas energéticas, né? E também eu vou passando aqui. Aqui eu gostaria de pontuar apenas que tem meu tempo, que em termos de países tropicais, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, né, o Brasil, né, tem uma posição privilegiada, já que é a grande extensão territorial entre os trópicos, né? E se nós vermos aqui nesse gráfico, a parte de consumo per capita de energia se dá geralmente, né, acima dos trópicos, né? Então, é um país, e aqui na África nós temos uma grande região, mas nós temos um problema de geopolítica complicada também, em termos de integração, de continuidade territorial, tal. Aqui no Brasil nós temos um grande potencial de sermos, né, na era dos trópicos, aí, de utilização das energias renováveis, né, tanto solar, biomassa, como eólica. Em termos de energias renováveis, aqui eu gostaria de pontuar a seguinte informação, né? Quer dizer, isso aqui é o aproveitamento, né, de energético, de fotovoltaico, geração de energia. Isso aqui é na planta da Eletrosul aqui em Florianópolis. Nós temos no Nordeste brasileiro uma grande quantidade de aproveitamento energético de energia eólica, mas essas energias elas não são contínuas, né? Elas tem momentos que não tem sol à noite, por exemplo, né? E tem momentos que também não tem vento, né? Tem as calmarias. Então, em termos de sistema de armazenamento de energia, fica difícil, né? O que é mais caro nesses sistemas é você armazenar energia em bateria, por exemplo, né? Ou então seria o quê? Usar um aerador para bombear a água, para depois colocar um aproveitamento energético hidráulico, né? Quer dizer, armazenar energia é muito caro. Já o biodigestor, ele pode ser um sistema complementar a essas outras fontes energéticas e armazenar gás a baixa pressão. E esse gás a baixa pressão, você pode justamente gerar energia elétrica e fazer o despacho da energia no momento de pico, na hora que melhor for conveniente e mais rentável para o usuário. Então, isso é um sistema de armazenamento de energia. Aí são algumas plantas, eu também não, eu já estou perdendo meu tempo aqui, eu não vou me detalhar muito, mas são algumas plantas, e aí você pode ver que é cultura energética, tal. Então, isso existem alguns modelos de negócio e planos de negócio que pode utilizar, então, a biomassa, né, principalmente a biomassa aqui, pelo menos no nosso país, e acredito, né, na América Latina e Caribe, né, a biomassa residual, que nós temos um passivo ambiental, né, e na Alemanha que eles usam muito culturas energéticas, né. Nós precisamos, então, como trazermos, por exemplo, da Alemanha para o Brasil, por exemplo, para a América Latina, esses biodigestores? A tecnologia existe, foi desenvolvida, tal, mas nós precisamos fazer uma tropicalização. Nós precisamos adaptar nossas condições climáticas, adaptar esses biodigestores às nossas condições econômicas também. Ou seja, nós precisamos fazer reatores mais baratos. Isso aqui foi feito em Santa Catarina, tá certo? Uma empresa aqui no norte do estado, e que foi feito um misto entre o biodigestor alemão, né? Mas com a parte de baixo com uma geomembrana, ou seja, essa parte de baixo é como se fosse uma lagoa, né, coberta, e a parte, né, de cima aqui como se fosse o biodigestor alemão, tem sistema de aquecimento, agitação, né, e tentando baratear o custo de implantação. Aqui se utilizou apenas uma camada, né, na câmara de gás, né, ao contrário do sistema alemão, que usa duas, porque também se deve à utilização de duas camadas por
a questão de lá ser um clima tem neve, né? E também por o envoltório, né? Por exemplo, para você manter a temperatura, facilitar a temperatura, então, e também já sair o gás com a pressão, embora seja pouca, mas você consegue fazer isto, né? Com dupla camada. Aqui, então, foi feito com o pessoal da Embrapa, Suínos e Aves, aqui do Brasil, e um reator nesta agroindústria, Master, né, em Videira, também já tentando fazer uma tropicalização, utilizando metade de concreto, né, e a outra parte, mas com impermeabilização com uma geomembrana geossintético, tá? E tentando, então, fazer essa nacionalização. Aí são sistemas de aquecimento, como nós vimos aqui, né, aqui se usou PEX, né, que, na realidade, é isolante térmico, né, mas é mais fácil de se usar do que usar uma tubulação metálica, tal, corrugada, para aumentar a superfície específica, e aí tem alguns detalhes que depois fica o meu contato. Neste contexto, nós fizemos, então, eu coordeno um projeto de pesquisa atualmente que envolve diversas instituições, entre elas a Embrapa, Suínos e o CI Biogás, a Universidade Federal de Santa Maria, que é a Universidade Federal de Santa Catarina também, e a Fundação CERT. Nós fazemos, então, um condomínio agroenergético. Esse condomínio agroenergético ele fica aqui no extremo oeste do estado de Santa Catarina, divisa com a Argentina e Rio Grande do Sul, e que nós temos, então, esse amarelo é um gasoduto com 12 quilômetros aproximadamente de extensão. Nós temos esses pontos em vermelho aqui, que são 10 biodigestores que já foram construídos por aquele projeto Alto Uruguai, com movimentos atingidos por barragens. E nós temos, então, 3 novos biodigestores que vão ser feitos no modelo alemão, estão sendo construídos já, e esses biodigestores eles são feitos, então, com materiais alternativos, né? E também materiais convencionais para efeito de análise comparativa de custo da tecnologia, ao pé da obra, como se faz isso. Então, nós temos aqui esses modelos de biodigestores a ser feitos. E nós teremos, então, uma mini central termoelétrica, que essa mini central termoelétrica, então, tem capacidade de geração de torno de 480 kW elétrico, vai dar uns 500 e pouco térmico, e nós temos esse sistema aqui que fica nas margens do rio Uruguai, e quem vai mantê-lo, ele é financiado, então, um projeto de pesquisa e desenvolvimento, o ANEEL Eletrosul, e ele vai ser gerenciado, operado por uma associação, uma cooperativa bioenergia, né, que é ligada ao movimento dos atingidos por barragens. Aqui é o sistema de aquisição de dados, de monitoramento remoto do sistema. Então, são, né, aqueles biodigestores todos aqui interligados num gasoduto, vai para esses novos biodigestores. Aqui nós teríamos, então, as medições de vazão, de produção, a pressão no gasômetro de cada uma das unidades, e também quanto é que vai produzir de energia, estaria produzindo de energia o sistema, energia elétrica, a conexão com a rede, né? A qualidade dessa conexão, da energia distribuída é interessante, né? E foi feito, então, todos os estudos por esse grupo. Eu sou o coordenador técnico geral desse projeto. Né? Esse aqui é uma arte aqui simbolizando o que seria esse projeto, né? Que vem dos outros biodigestores, né? E nós utilizamos aqui esses biodigestores com materiais alternativos, né? Por exemplo, reatores de pissaras, né? de placas de pissaras, ou então de vigas de madeira, né? Tá? E
nós temos, então, purificação, armazenamento de gás e conexão com a rede, geração de energia e conexão com a rede, e são basicamente criações de Cerdos. Mas nós vamos poder, nesses reatores, já que eles permitem se trabalhar com codigestão, né, utilizarmos outros substratos também para potencializar a nossa produção de biogás. Então, nós utilizamos materiais alternativos, né, como madeira, piçara, né, mas também utilizamos aço, concreto nas bases, ou então mesmo um dos reatores vai ser feito de concreto. O reator de concreto, o concreto armado, é concreto armado? Não, tá. O concreto armado aqui no Brasil não é tão barato, né? E outra coisa, para construir demanda tempo, né? É mais demorado para construir. E também tem problemas de qualidade, durabilidade desse concreto no meio agressivo. Nós precisamos, por exemplo, se fôssemos fazer de concreto um reator, né? Olha a confusão que é, né? Quer dizer, você, em termos do produto, dos materiais utilizados, você gera resíduos, né? Demora para se fazer, não é tão barato também, em termos, o concreto, as concreteiras, né, quer dizer, o cimento, a produção de cimento é uma das maiores indústrias contribuintes para efeito estufa. Então, nós podemos tentar simplificar essa tecnologia utilizando placas, né, a pré-moldagem, né? Mas gastamos também aqui com formas, tal. É complicado se fazer de concreto esses grandes reservatórios. Mas podemos tentar simplificar utilizando, então, a pré-moldagem, né? Mas nós temos que ter atenção que esses reatores, a interface entre a fase líquida e a fase gasosa aqui, né? Ou seja, vai estar sujeita a gases como o H2S, né, ácidos orgânicos, né, então precisa ter uma proteção, né, eficiente para isso, né, para evitar corrosão, né, problemas como esses que nós vemos aqui nessas imagens. Então, é uma tecnologia que pelo menos, eu não considero que seja uma tecnologia muito apropriada para essa finalidade. Nós, então, fizemos maquetas com os materiais e justamente estudando o método construtivo já desses reatores, apresentamos para os agricultores isso, né? E fizemos, então, esse desenvolvimento. Nós tínhamos uma pesquisa aqui na universidade que era para fazer reservatórios para água de chuva, sistemas de aproveitamento de água de chuva, em instalações suinícolas, de cerdos, em escolas públicas. E nós fizemos, então, esses aqui, para vocês terem uma ideia, esses 250 metros cúbicos aqui, ó, de piçaras, este aqui de madeira. É interessante falar o seguinte, digamos que você queira fazer um reservatório. Eu acho que não existe nada mais barato do que você pegar aqui vigas de madeira, né, colocar justapostas uma na outra aqui, que você pode utilizar isso, sistema macho-fêmea, desculpe, ele sim, ele não, pode-se usar também cavilhas para fixar uma madeira na outra e pode ser diretamente no solo. E a impermeabilização, e por fora você coloca, então, os anéis de aço com os esticadores e coloca-se uma geomembrana. Sai um reservatório, isso aqui, por exemplo, dá para se fazer em um dia. Uma tarde você faz essa montagem aqui, num período. Em 4 horas você monta isso aqui. Então, quer dizer, é muito fácil fazer. E você pode utilizar como geomembrana, pode ser de PVC ou pode ser de PAD. De PVC é mais fácil, porque você já pode comprar da indústria o pano já dobrado, a geomembrana já vem pronta, pré-fabricada, né? Quer dizer, já com soldada.
Enquanto que, no caso de utilizar PAD, né, que não daria para fazer assim, você pode fazer essa termossoldagem no local. Aí está apenas simbolizando o desenvolvimento da tecnologia de madeira, a memória tecnológica de construir reservatórios de madeira que foi perdida em muitos países, né? Mas que, né, pode ser utilizado. Isso aqui na indústria de couro, por exemplo, né, tem empresas como essa aqui do temas de esses reservatórios aqui, grandes reservatórios de madeira, né? Nós temos, então, essa daqui até para cachaça, como é que é? Não, cachaça, não sei como é que você está dizendo, mas nós fizemos, então, os esticadores, a modelagem deles, fizemos esses tipos de esticadores em impressão 3D, né, para utilizarmos. Isso aqui é Nova York, né? Lá em Manhattan, você vê, não é Photoshop, quer dizer, você vê realmente bastante o uso da madeira nos Estados Unidos, né, para construção de reservatórios. E continuam se construindo, então, esses reservatórios de madeira. Isso aqui é na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, fazendo, esse aqui é um biodigestor para tratamento de uma indústria, né, de um laticínio. Isso aqui então, como vocês podem ver, que é bem alto, a altura de uma pessoa e o tamanho do reservatório, né, com os esticadores amarrados, né, e você pode, então, isso pode ser feito em cima de um anel de concreto, né, pode ser em cima de um radier, de uma laje de concreto, ou pode ser diretamente no solo. E aí dá para se fazer. Pode-se, para proteger a madeira em contato com o solo, você pode fazer uma proteção, um envolvimento, pode ser até com uma geomembrana mesmo. Então, é possível se fazer isso. Então, nós fizemos aqui o detalhe do projeto. Esse aqui é um biodigestor de ardósia e um reservatório de digestato em madeira, né? Isso aqui está o esquema do que seria um modelo de biodigestor desse, né? Ou seja, aquele conjunto que você tem o biodigestor balão e a lagoa do lado, né? Você teria, então, desse jeito. Seria, primeiro, sobre o solo, você não tem que fazer escavação, você colocaria, então, esse sistema biogestor esse aqui é feito de ardósia e esse aqui é feito, então, de ardósia, de pissarras, e esse aqui é feito de placas, de vigas de madeira, né? Aí são outros detalhes. A fixação, né, entre uma viga de madeira, ou então mesmo a de pissarras, com a outra, você coloca umas cavilhas. Coloca cavilhas, eu não sei como seria. Embremático. Não é embremático. Uns engates, né, para ele não fazer isso, né? Quer dizer, ele para fazer essa fixação, como se faz em móveis, né, com as cavilhas, né, uns pedacinhos de madeira, pode ser. Então, com isso, aqui nós utilizamos de 1,6 centímetros de diâmetro e uns 12 centímetros de largura. Então, nós colocamos aqui um a outro para fazer a fixação e, para fazer a amarração desses biodigestores, em vez de nós fazermos um engate embaixo, nós utilizamos tirantes, né? Tirantes para fixação, desse jeito. Com isso, nós ganhamos aqui, nós não precisamos trabalhar, né, que é o momento aqui embaixo do engate, como aqui fica um vínculo solto, eu não preciso utilizar uma viga de espessura maior. Em termos estruturais, o modelo que nós adotamos foi esse. Aí é como seria isso, né? O reator, e aí uma modelação do reator. Aqui você pode, né, escavar e fazer ele abaloado. Aqui, no caso, nós fizemos em cima de uma viga de concreto, né? Agora, se eu fosse fazer um biodigestor de concreto armado pré-moldado, eu poderia, então, né, fazer como este aqui, né?
muito parecido, né? Armação, aqui você tem o quê? Aqui deve ter uma abertura para entrada, né? Para visita, né? E inspeção. Então, essa abertura aqui, você não coloca os aços aqui, né? Nessa faixa aqui, porque vai ter aqui uma escotilha, uma abertura, né? Então, seria desse jeito aqui, fazendo de concreto. E, em vez de fazer as placas de concreto, eu posso apenas cortar e utilizar o que a natureza já me dá, que é muito menos impactante ao meio ambiente. Essas lajes aqui, ó, essas placas, elas podem ser cortadas, dá para se fazer telha e tudo, né? Que é ardósia. Aqui em Pissaras, aqui em Santa Catarina, nós trabalhamos até com pissaras, não é bem pissaras, são uma ardósia, como é que é? Folhelo, um folhelo ardosiano, um folhelo pissarriano, então, né? Esse folhelo, então nós utilizamos esse folhelo e nós então podemos então construir um reservatório, né, com isso aqui. E nós já fizemos alguns reservatórios, né? Aqui tem umas imagens, né? E que você pode fazer sobre uma laje de concreto, ou pode fazer diretamente no solo, ou sobre uma viga também, e pode-se, para não fazer impermeabilização, por exemplo, com um selante poliuretano, por exemplo, um PU, em vez de você fazer, nós outros fazermos com selante, nós podemos utilizar uma geomembrana por dentro, um gel sintético. E esse gel sintético, então, nos garantiria a impermeabilização. Para pequenos reservatórios, né, este aqui, por exemplo, que eu fiz na casa de um amigo, foi feito sem só com o selante, e é interessante dizer que um reservatório feito de pedra, né, você dá uma garantia de uns 3.000 anos aí, porque é pedra, né? Então, e também alguém pode falar, mas e como é que você faz a armação? A amarração, que é feita então com os anéis, eu uso aço 1020, barras de aço com acero nas pontas, nas extremidades. Se faz rosca nesse aço 1020 e se coloca, então, aqueles esticadores, né? Então, você, agora, num ambiente agressivo de suinocultura, né, como é que se faz isso? Né? No ambiente agressivo, nós encapamos o acero, a barra, encarramos o acero, né? Colocamos um compressor, uma mangueira, e as pessoas ficam empurrando a barra de aço e encapando ela, né, com um compressor. Depois de ela ser encapada, né, o compressor que expandiu a mangueira, ele então é desligado e ele fica então encapado. E isso é possível fazer e dar uma segurança boa. Outra coisa é que aqui nós temos então algumas como se constrói, né? Na própria obra você pode cortar, você pode furar e trabalhar como se fosse uma madeira essa rocha, né? E aí está a modelação do biodigestor de placas de pissarra. Aí detalhes construtivos, com um mastro central, né? E, né, como é que seria, então, que você pode perfurar. Isso aí é um biodigestor de aço, de placas de acero. Aqui no Brasil, para nós, o aço vitrificado é caro, né? Não é só questão de ser caro, é porque nós não temos indústria que fabriquem esse material aqui, nós temos com aço inox, mas aço vitrificado não. Então, a dificuldade de fornecimento também tem que ser importado, né, e prazos tal, e nós optamos por aço
e que são esses reservatórios, é interessante dizer que são aparafusados, né? Esses reservatórios de aço, eles são feitos de aparafusados, e se vocês quiserem detalhes, depois eu posso explicar como é que é feito isso, esse tipo de aço. A fixação da geomembrana, ela pode ser fixada, né, com parafusos assim, ou pode ser fixada também, né, apenas com uma mangueira, né, em um compartimento, para que você faça fica comprimida essa mangueira e você então consegue fazer prender a geomembrana. Então você consegue, e isso é interessante porque qualquer manutenção, você apenas despressuriza essa mangueira e faz, então, a retirada. Enquanto que isso aqui, que fura a geomembrana, e muitas vezes esses aços aqui, se você usar parafusos só de aço, os torninhos de acero, é dútil o aço inox e ele inevitavelmente vai quebrar. Aqui são alguns sistemas de proteção que se usa na Alemanha, como esses dispositivos de proteção, né, que são de sub e sobrepressão, e que aqui nós estamos optando por este tipo de conceito aqui, de utilizar sistemas mais simplificados se houver uma sob ou subpressão. Nós também, na Alemanha, se usa, e nós também estamos optando por isso, para fazer a purificação do biogás, né, remoção, por exemplo, do H2S, nós usamos sistemas de biodesulfurização, a microinjeção de oxigênio na câmara de gás, né, para que nós consigamos, então, gerar o enxofre elementar para precipitar e fazer a remoção do H2S. Então, nós temos aqui, isso aqui é para fixação das bactérias, para haver e fixação do enxofre elementar. E algumas tecnologias, alguns projetos usaram madeira, tal, mas nós vimos que pode dar alguns problemas. Isso aqui são sistemas... isso aqui ficou aqui. Mas isso aqui são sistemas que são... você pode controlar, né, a concentração de oxigênio, né, que você vai injetar no reator, porque a combinação oxigênio-CH4 é alta ignição explosiva, né? Então é interessante usar controladores. Esse aqui, por exemplo, esse projeto aqui, ele faz até as medições lá, mas ele não tem um controlador. Aqui tem um rotâmetro, então você coloca um soprador e ele fica de acordo com a produção de gás que você está tendo lá também, né? Você tem, e você fica, então, controlando as concentrações desses gases. Isso aqui as precipitações do H2 do enxofre, que você pode ver, e às vezes pode dar alguns problemas, como esses aqui, uma estrutura de madeira caindo, tal. Por isso nós optamos por usarmos fitas de poliéster, né? E também essas telas. Em termos dos reservatórios também, aqui no CIBiogás, lá em Itaipu, utilizou, por exemplo, resíduos utilizou para tratamento, né, de resíduos de orgânicos, né, do restaurante, grama, tal, e esgoto doméstico. Eles usaram esses reatores são chapas de fibra de vidro, né, que tem certas limitações de tamanho, tal, também fica expostos aos raios ultravioletas, né, e eles não podem ser feitos muito grandes, não dá para ser feito com essa tecnologia
reservatórios muito, muito grandes, né? Este aqui já é, eu acho, um dos limites aí do que eles podem executar com este material. Seria isto a apresentação, para não me alongar muito, né? Então, nós estamos com esse sistema, ele está sendo implementado agora, e seria isso. Agora, eu teria, não sei se vocês teriam mais uns 10 minutos, que eu teria algumas coisas para comentar aqui ainda desse projeto. Mariela? Adelante, adelante, Márcio. Posso fazer? Tá. Pode. Então, esse projeto ele tem um financiamento então da Agência Nacional de Água, Eletrobras, Eletrosul, tem, né, outra incorporador também, a Irapuru. Aí nós temos a UFSC, a Embrapa, a Federal de Santa Maria, a Fundação CERT, o FPTI, o ITAI, né, e uma fundação aqui da universidade que participa então desse projeto. E ele também tem uma participação o quê? Da Associação Bioenergia e do Movimento dos Atingidos por Barragens, né? Meus contatos estão aqui, vocês podem, então, vai ficar aqui, então, nessa apresentação. Aqui, você tem, nos biodigestores, não está resolvido você apenas fazer, por exemplo, a geração de energia tal, e o digestato. O material que foi digerido, não temos ainda uma solução, mesmo na Alemanha, em países desenvolvidos, né, é um problema. Por quê? Porque existem alguns locais, como, por exemplo, a estrutura fundiária do estado aqui de Santa Catarina são pequenas propriedades, né, no máximo 50 hectares, né, mas a maioria é 10, 20 hectares, e que você não tem área para disposição desse digestato como fertilizante. Então, você tem um excesso de nutrientes. E para você transportar 1 metro cúbico de digestato, são mais de 1.000 quilos, né? Então, o transporte é caro também. Então, o digestato é um problema. Então, como é um problema, então tem algumas rotas, né? Que é a remoção de líquidos, que você pode ir à remoção de nutrientes, né? Como o fósforo, o potássio, principalmente os piores, os que mais contribuem para a eutrofização das águas superficiais e subterrâneas, e contaminação do lençol freático, né? Você tem disposição no solo, tem que ter uma certa capacidade de suporte de acordo com a cultura que você trabalha, né, que você vai plantar e as características do solo. E você pode fazer também compostagem, né, uma rota sólida que poderia ser feita assim. Mas para dar garantia sanitária da utilização desse digestato e tudo mais, uma das soluções é o quê? Utilizarmos, como nós estamos utilizando nesse projeto, um reator de pirólise. Esse reator de pirólise, então, nós pegamos o digestato, nós passamos por uma scroll press, uma prensa-parafuso. Dessa prensa-parafuso, tem algumas modificações nessa prensa-parafuso para que ela possa servir para essa finalidade. Ela produz um sólido com menos, né, um material mais sólido, que eu posso pegar esse material e utilizar em reatores como este aqui. Esse aqui é um reator experimental. Nós estamos com parceria com a Universidade de Caxias do Sul, com o professor Marcelo Gondino, fazendo, então, esse trabalho de um reator de pirólise que nós estamos, então, colocando aqui, levando a 450 graus, né, e ele produz o quê? Ele produz um biochar. Esse biochar tem segurança sanitária e tem diversas propriedades, né, nesse biochar de persistência e tal. Estou até aqui com o meu orientando de mestrado, que está fazendo esse trabalho aí, plantando milho crioulo, com esse digestato, tal, com esse biochar, que é uma biocinza, né? Então, esse reator de pirólise, né, quer dizer, na ausência ou com pouco oxigênio, você faz essa queima e você, então, vai, em vez de você ir a CO2, você vai a CO,
né? E em vez de H2O, você vai a H2, né? Ou seja, você produz o gás de síntese, você produz o biochar e você ainda produz um bioóleo. E aí, então, né, o esquema de funcionamento disso, né, de como é que se dá e para a produção do biochar. Se vocês escreverem biochar no Google e pedirem imagens, vocês vão ver muita coisa interessante. Então, esse biochar tem diversas propriedades, não vou entrar em detalhe, mas ele aumenta o pH, a capacidade de troca catiônica, a capacidade de absorção e adsorção, né? Quer dizer, é um material que tem grandes propriedades. Aqui no Brasil foi descoberto isso aí como terra preta, né? Aqui, que eram em populações, em áreas de populações indígenas, tal, e que tem grandes características. E agora, só para completar aqui, né, vou falar um pouco sobre alguns projetos que a gente está fazendo, como, por exemplo, esse projeto aqui, parecido com aquele lá que foi feito lá em Itaipu também para resíduos sólidos orgânicos, né, a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, né? Nós estamos fazendo esse projeto aqui na universidade. Isso aqui é um biodigestor caseiro, que nós apresentamos até na rede Biolac, né, no encontro lá em São José, lá na Costa Rica. Isso aqui é um projeto de um biodigestor, que tem um biodigestor, é uma torre sustentável. Essa torre sustentável, ela tem um biodigestor na parte de barro, e ela tem eu vou detalhar um pouco esta torre. Este aqui é o projeto de detalhamento do restaurante universitário da universidade, e essa torre, ela tem aqui uma cisterna, um aproveitamento de água da chuva. Aqui, aquecimento da água, energia solar térmica. Tem uma fotovoltaica, e aqui eu tenho um reservatório de água potável, né? Então, um conjunto, né? E na parte de baixo nós fizemos um biodigestor, ou seja, uma torre sustentável, uma torre que, se colocando do lado da casa, você tem todas essas funções e não tem problema de, né, quer dizer, infiltrações e tal. Então, é o conjunto que traz todas essas tecnologias num conjunto só, e serve para áreas rurais e áreas urbanas, né? Então, é uma torre sustentável que nós chamamos aí, e tem esse biodigestor, tem um triturador, né? E tem agitador, e esse agitador pode ser mecânico, né, funcionando a fotovoltaica, ou pode ser manual. Né? Isso aí é o projeto lá do biodigestor residencial, que foi apresentado na rede Biolac, e eu encerro aqui e peço desculpas pelo tempo e pela língua. No, al contrario, muchas gracias, don Marcio. Creo que habló un portugués bastante lento y entendible. Yo creo que la mayoría estuvo bien claro, y también le agradecemos el esfuerzo de haber traducido el PowerPoint a español. Ahora vamos a abrir el espacio a las preguntas de los participantes. Ya hay una escrita en el chat. Pero antes de eso, quería recordarles, a partir de la pregunta que alguien hizo acá, y porque he visto a algunos sacándole fotos a la pantalla, que el PowerPoint e inclusive el video de la presentación, por si ustedes, que algunos son académicos o quisieran compartir la exposición que hizo don Marcio, van a quedar alojados en la página web de la red Biolac, en una parte de la sección donde están los webinars. Ustedes van a tener acceso al webinar de hoy, pero inclusive a los webinars que hemos tenido en el primer ciclo y en el segundo ciclo. Por lo tanto, pueden volver a utilizar la presentación. Tenemos accesos a ella con el permiso y la autorización de don Marcio, así que pueden volver a utilizarla a su disponibilidad. Tudo que eu faço é domínio público, e esse projeto da Eletrosul, com a ANEEL, tal, é de domínio público. Ele não tem propriedade intelectual, tá? Então, pode ser divulgado, sim. Fantástico. Don Marcio, hay una pregunta escrita en el chat en inglés, en donde Juan Pablo Rojas consulta que cuál es la ruta de la fracción líquida una vez que se hace la separación en las prensas previo a la pirólisis y transformación en biochar. ¿Lo han venido utilizando como fertilizante líquido
pregunta Juan Pablo. Eu não entendi a pergunta direito. O líquido quando tem a prensa de parafuso, Sim. daquele líquido que sai sólido, daí o líquido líquido. A fase líquida do... Tudo bem. Na prensa parafuso, no Stow Press, nós mandamos a fase líquida para uma lagoa. Né? É o seguinte, quando eu retiro, se vocês forem olhar o fósforo e o potássio, tá? Eles estão mais presentes na fase sólida do que na fase líquida. Tá? Então, quando eu retiro a fase sólida com o Stow Press, eu diminuo bastante, né, esses dois nutrientes que são mais problemáticos para a eutrofização das águas superficiais, né, e contaminação dos lençóis freáticos. Então, eu retiro boa parte deles, aí, em torno de 25%, 30% de fósforo e potássio, né, e essa fase líquida ainda sai com carga orgânica e sai com nutrientes, mas aí faz a disposição no solo e com critérios agronômicos. Ou seja, faz-se a disposição no solo de acordo com os critérios agronômicos, né, da condição do solo e da cultura que você vai colocar. Não tem como sumir com isso, né? Uma carga orgânica altíssima, os dejetos, por exemplo, de cerdos, o digestado. Ajá. Sí, creo que entendí, espero que todos también hayan entendido que al parecer ellos no han hecho la experiencia de utilizarlo como fertilizante, pero que sí se podría utilizar como fertilizante porque tiene una cantidad de materia orgánica muy interesante y en función de los cultivos que uno tenga en el entorno sería factible poder aprovechar y recircular la materia orgánica, ¿no? Sim. Mas é porque é o seguinte, muitas pessoas chamam o digestato de biofertilizante, né? Mas é o que eu falei. Por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, as propriedades são pequenas. Então, as áreas de disposição deste material, você acaba tendo um excesso de nutrientes, né? E para fazer o transporte, para você vender esse nutriente, não é viável porque o volume e o peso é muito grande. Se eu tiver um saquinho, uma sacola com o biochar, né, que é leve e tem segurança sanitária, você consegue uma melhor performance, o valor agregado, né? E outra coisa, quando você coloca numa pastagem para gado, né, para gado bovino, ganado, né, você tem que dar uma quarentena, você tem que dar um período de descanso para que o animal possa entrar ali, né, por questões sanitárias. E aí você, trabalhando com biochar, não teria esse problema. Gracias. Muchas gracias, Marcio. La segunda pregunta de Donatella Júcaro, de Chile, pregunta si hay normativa de biogás para sólidos urbanos, me imagino que los residuos orgánicos municipales, y si se debe tener algún uso de suelo en especial, si tienen un máximo volumen o toneladas por uso de suelo, y si necesitan un sistema de evaluación del impacto ambiental en Brasil. No Brasil, alguns estados, né, estão fazendo seus marcos regulatórios do biogás, como Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Alguns estados já estão fazendo e já isso já de certa forma já está. Eu acho que falta não é regulação, não. O que está faltando realmente é ser mais conhecida essa tecnologia, né, e a utilização, e ser propagada a utilização. Mas aqui no Brasil nós temos uma planta que entrou em funcionamento recentemente, e pegando resíduos, a fração orgânica dos resíduos sólidos aqui no Paraná,
nós temos outra são aquela metanização a seco, né? Que está sendo feito também lá no Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui algumas iniciativas e aproveitamento de... existe a regulação na parte do gás, né? do biometano, por exemplo, o problema o problema por exemplo, você utilizar aterros sanitários, né? Você tem o problema dos siloxanos, que podem, né, ser prejudiciais aos motores e tal. Então, né, antigamente aqui nós não permitíamos a introdução disso, mas a Agência Nacional Agência Nacional do Petróleo fez regulamentos, né, e regulação em relação a isso. Nós temos, então, um marco regulatório satisfatório. Ok. Otra pregunta de la audiencia es, no veo el nombre, es una pregunta de una persona que dice, ¿hay presupuestos estimados para construir distintos tipos y tamaños de biodigestores actualmente? ¿O qué? Presupuestos, me imagino que tener alguna idea de los orçamento. Olha, o orçamento, uma tecnologia, eu não falei de custos aqui, porque é o seguinte, uma tecnologia, tá? Para ela ser colocada num local, ela depende de onde é que ela vai ser feita, né? Porque envolve questões, por exemplo, transportes e disponibilidade dos materiais, né? E também depende do tamanho, do contexto. Quer dizer, fica muito vago você falar, tá certo? Quanto é que sai uma planta dessa, por exemplo, né? Eu acho que, por exemplo, em alguns locais, né, a madeira é mais fácil de transportar, por exemplo, eu optaria, né, por fazer com madeira em muitos locais. Agora, se você tem uma jazida relativamente próxima de pissarras, né, ou outras pedras, não precisa ser especificamente pissarras. Pode ser, por exemplo, no Nordeste brasileiro, nós temos a pedra cariri, nós temos outras pedras que são assim laminares também, né, que você pode utilizar para essa finalidade, né? Então, o custo disso e outra coisa, esse tipo de tecnologia de fazer tipo como se fossem, eu não sei como é que é o nome de vocês, essas tinas, né? Fazer tipo tinas, né? Esses reservatórios sobre o solo, né? E amarrados com acero, esse tipo de tecnologia ele pode ser utilizado com diversos materiais. Pode ser, inclusive, feito, por exemplo, com material de resíduos, de Tetra Pak, por exemplo, né, que você, ou outro material reciclado que você consiga fazer essas chapas. E aí você faz a amarração por fora com aço e faz, então, um reservatório. A construção é possível fazer. Eu não tenho, quer dizer, eu tenho uma análise de custos nossas aqui, agora fica difícil você passar isso, né, porque em qualquer local vai depender das condições locais. Sí, sí, muchas gracias, don Marcio. Al respecto, su presentación a mí, lo que me pareció muy interesante es esto de la búsqueda de diferentes materiales que efectivamente cuando están en disponibilidad local hacen bajar los costos en general o nos permiten el aprovechamiento de los recursos que tenemos a mano. En el caso de la madera o de la piedra pizarra, como usted mencionó, pienso que además de la disminución del costo de la inversión, nos permiten, ya si queremos ir aún más lejos con el tema de la sostenibilidad y los niveles de huella de carbono que pueden tener nuestros proyectos, nos podrían permitir bajar, ¿cierto?, el impacto en comparación en particular cuando se trabaja con cemento, ¿cierto? Todos sabemos que la industria de la generación de cemento tiene altas inversiones de energía y de costos asociados a ella, y por lo tanto a mí me parece muy interesante que don Marcio nos haya introducido a estos conceptos. Nosotros, más hacia fines del año, en el segundo semestre, tenemos la presentación de una colega española
que nos va a dar en específico una comparación de diferentes modelos de biodigestores utilizando diferentes materiales, y ella hace un análisis del ciclo de vida de la construcción del biodigestor. Así que al respecto los invito a que sigan interesados y atentos a las nuevas temáticas que van a aparecer en este tercer ciclo de webinars. Yo creo que en función del tiempo vamos a hacer una última pregunta de la audiencia a don Marcio, y ya vamos a tener que iniciar lentamente el cierre del webinar del día de hoy. Entonces acá Tomás pregunta, respecto a las ventajas sobre los biodigestores tubulares, entre paréntesis taiwaneses, ¿a partir de qué cantidad de biomasa a tratar se vuelve más rentable técnica y económicamente los biodigestores modelo alemán? O sea, en el sentido de la mezcla completa, ¿no? Eu diria o seguinte, a partir de um biodigestor com a câmara de digestão de 400, 500 metros cúbicos, né, isso é muito variável, mas uns 500 metros cúbicos, a hidrodinâmica do reator de lagoa coberta é muito deficitária, e tem uma expressão aqui no Brasil que a gente usa, e que eu vou usar agora, que é o seguinte, é gastar vela com defunto ruim. Você fazer a agitação desse reator, você fazer o aquecimento desse reator, né, não vale muito a pena. E ele cria espaços mortos, consequentemente curtos-circuitos, né, ele entra, né, num processo de diminuição da produção de gás, né, e é um reator que não é muito apropriado. E outra coisa, a durabilidade. Ele tem uma grande área em contato com o sol, né, em contato com raios ultravioletas. E ele tem uma grande parte dele, do corpo dele, em contato também com o solo. Pode haver vazamentos. Aqui no Brasil, nós colocamos, por exemplo, uma tubulação por baixo do biodigestor de lagoa coberta, uma tubulação que fica, ela é um tubo de drenagem para indicar se tem ou não vazamento ali, se sair gás por ali. Isso, né, quer dizer, quando esse biodigestor chega a 500 metros cúbicos, a câmara de gestão e tal, ele fica tão grande que você não... você vai fazer o que se houver vazamento? Né? Você não tem muito o que fazer, né? Quase que como construir outro. Já esse outro biodigestor, que é sobre o solo, se houver vazamento, você está vendo, né? A parte que tem em contato com o solo é muito menor, né? E ele gasta muito menos de uma membrana. E assim, quer dizer, eu acho que a partir de uns 400, 500 metros cúbicos, não dá para se fazer esse biodigestor, ou mesmo de 300 metros cúbicos, em algumas situações, não é viável se fazer esse biodigestor de lagoa coberta, não é viável ambientalmente, nem pode ser economicamente, é barato, mas ele, a análise comparativa de custo global, pegando, né, em termos de vida útil, não é interessante. Estão ouvindo? Então, muito interessante as conclusões. Então, a conclusão que eu faria seria essa, né? Quer dizer que, olha, a tecnologia para grandes biodigestores e tudo mais é interessante, mesmo pequenos biodigestores, feitos assim sobre o solo, tal, eu acho que é vantajosa utilizar esses materiais. Vocês estão me vendo aí? Eu não estou vendo. Sí, yo quiero intervenir ahora un instante para no dejar sin consulta lo que nos propone Ardiles. Don Marcio, la pregunta de Ardiles es muy técnica. ¿Usted podría poner nuevamente su diapositiva donde está su correo electrónico para que quien nos está preguntando, por favor? Dice, okay. Buenos días para todos los especialistas en biogás. Eu estou disponível, então... Exacto, para dejarle a Ardiles entonces que evacúe la inquietud directamente con su, excelente, con su correo electrónico, porque es una de las preguntas que no vamos a poder evacuar en ese momento. Sin embargo, le invito a Ardiles a que pregunte directamente a Marcio
al profesor Márcio a través de su correo electrónico que en este momento se está desplegando en esta diapositiva. Y por parte mía y de Lika, lo que quiero es rescatar la apertura que ha tenido Márcio, y no solo eso, sino que también nos está compartiendo aquí en esta filmina, en esta lámina que está poniendo el proyecto de biogás de Itapiranga, por cuanto es un complejo o un condominio de biodigestores. Creo que también mencionó el señor Márcio sobre el condominio de Itayuricaba. Ese me imagino que también puede estar disponible a nosotros los que estamos muy interesados en saber qué arreglos institucionales, qué arreglos de organización y de legislación se tuvieron que hacer para poder implementar un condominio de esta naturaleza. Porque me imagino que fueron varias decenas de participantes, de productores de cerdos o de aves. Allí les dejo la inquietud, don Márcio, para que ustedes pues nos permita seguir contactándolo y conocer más de esos desarrollos. Quer que eu explique agora pouco, não? Podemos dejarlo para posterior, porque ya pasamos de la hora y 30 de webinar. No es que tengamos limitación aquí en IICA, pero sí para los que nos están escuchando, o tiempo es muy limitado. Graças, agradeço muito a participação e desculpe o meu português, o meu espanhol, e por não falar. Sí, aquí Mariela Pino también está abriendo la consulta. Adelante, Mariela, pueden seguir. El foro no lo vamos a dejar inconcluso. Cuando ustedes necesiten de alguna consulta, adelante, Mariela. No, sencillamente ya por mi parte, muy satisfecha con la presentación. Me imagino que todos deben tener todavía muchas preguntas, porque fue una temática en específico bastante sobre temas de construcción, y deben levantarse también otras preguntas sobre normativas, y recordarles a todos que en nuestra página web, en la sección biblioteca, tenemos mucha información donde pueden encontrar respuestas a ciertas consultas. Dejé mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta sobre la red Biolac, y por mi parte, nuevamente agradecerle a todos por el esfuerzo, agradecerle a don Márcio su paciencia de hablar de forma muy lenta y pausada. Personalmente entendí su portugués muy bien, así que yo me siento muy, muy contenta de haber tenido una alta participación a lo largo de todo el webinar. Eso significa que la gente pudo seguir su idioma. Ok, mil gracias. Gracias a usted. Yo quería también, Orlando y Mariela, Gloria, agradecer muchísimo al profesor Márcio Andrade. Tuvimos una participación bastante importante, cerca de 50 personas nos escucharon. Recibimos, Márcio, por parte de grande parte de ellos, congratulaciones a través del chat. Esto es una certeza de que tuvimos un buen inicio de los webinars. Y mencionar también que igualmente en la red Biolac, en la página de la red Biolac, esta presentación estará en la página de Procitrópicos disponible para todos. Muito obrigado, Márcio, excelente, e seguimos em contato e esperamos ter outras oportunidades de contar com seu apoio a esse importante atividade conjunta da rede Biolac, Procitrópicos e IICA. Um abraço para todos, e aqui seguimos esperando a próxima webinar, que vai ser daqui a um mês. Obrigado a todos. Graças. Obrigado a todos. Graças. Vou sair aqui.